falar mais pertinho daí, tá? Coisa, né? Obrigada a todos. Obrigada, Sandro, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Obrigada a vocês por estarem, porque como o Sandro falou, a gente também sabe, eu também senti aquele apego pela cama na hora de levantar. Ainda mais que essa chuvinha batendo ali no ouvido da gente, né? Domingo de manhã. Então, fico feliz de ter vocês aqui também como participantes de todo esse processo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, vou contar um pouquinho de avaliação de alta performance e como isso é determinante no sucesso do tratamento com o cliente e no teu sucesso profissional. Eu vou sair um pouquinho daquilo que é o básico quando a gente fala de uma avaliação, que é fazer as medidas, aquela sequenciazinha que eu sei que todo profissional que trabalha com estética sabe, quase que decor, e vou falar um pouco mais sobre relacionamento, encantamento, fechamento, venda, resultados. Porque, de fato, é isso que importa lá no final, quando a gente fala de avaliação de alta performance. Então, eu sou Mariana Machado Geisel, eu sou enfermeira, já vou com 18 anos de formada, faz um tempinho bom. Me formei na USP, em Ribeirão Preto, e na Universidade de São Paulo. E lá também eu fiz um mestrado em enfermagem. Aqui desse lado, será? Ah, tá. Será que aqui vai? Tá bom. Beleza. A gente vai estar atrapalhando. E acabei a faculdade, já entrei para cá. E acabei a faculdade, já me ingressei no mestrado. Eu sabia na minha vida que eu queria dar aula, eu venho de uma família também de professores, e durante muito tempo dei aula, mas fiz o mestrado em enfermagem especializada em envelhecimento humano. Então, como nada da vida da gente acontece por acaso, as pecinhas foram se juntando, e hoje eu reconheço muito o quanto eu estudei lá na graduação, na pós-graduação, no mestrado, fazem muito dos meus valores hoje para a estética. Depois fiz a pós-graduação em saúde estética pelo Nepuga. Como o Sandro falou, eu fui lá das primeiras turmas, a turma 3. Eu sou uma das primeiras enfermeiras reconhecidas dentro da estética como especialista em estética no Rio Grande do Sul. Né? Foi novidade para o Corém quando eu cheguei lá com a minha especialidade e que a gente já tinha por lei garantido que a gente fosse reconhecido. Foi uma das primeiras. Faço parte da Sociedade Brasileira de Enfermagem Estética, também como uma das pioneiras. Uma luta que a gente leva junto com todas as novas especialidades que hoje fazem a estética de forma muito bonita. E tenho um MBA em marketing de serviços, fiz um módulo internacional, inclusive, porque, para vocês saberem um pouquinho da minha história, eu sou paulista, sou caipira, como diz lá bem no dicionário, sabe? Nascida no interior de São Paulo, pois é, sou eu. Então, meu sotaque hoje mistura um pouquinho de cada coisa. E trabalhei em São Paulo durante 8 anos em multinacionais, em atendimento de fidelização de clientes. Então, tenho uma experiência vasta trabalhando com equipe que atende o consumidor final para que ele possa se fidelizar àquilo. Então, trabalhei em grandes multinacionais com cargos de gerências importantes, na Bayer, na Biogen, e o meu último cargo era gerente nacional. Então, atendia uma equipe e desenhava todos os protocolos de atendimento aos clientes, pensando na fidelização. E por conta do trabalho dentro de uma indústria farmacêutica, eu precisei me especializar em algo que eu falo que a gente tem muito pouco ou quase nada nas formações de saúde, que é a vivência do meio corporativo, né? Relacionamento de pessoas, vendas, fechamentos, e isso também faz parte da bagagem que eu trago hoje para vocês, essa experiência dentro da indústria farmacêutica. E sou professora de cursos de pós-graduação, cursos livres e mentorias. Então, quando eu morava em São Paulo, eu dei aula há bastante tempo em curso de pós-graduação. E aí, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu fui sequestrada, foi um sequestro por amor. Meu marido me trouxe a Porto Alegre, me trouxe ao Rio Grande do Sul, e hoje eu já sou mais gaúcha do que qualquer outra, porque já tenho 2 filhos, já produzi 2 filhos gaúchos. Então, conta também um pouquinho da minha história, né? E quando eu vim para cá, para Porto Alegre, eu sabia que eu estava vivendo um momento importante da minha vida,
como meus últimos cargos eram gerenciais e eu viajava muito, muito, muito mesmo. Eu viajava todo o Brasil e viajava uma boa parte do mundo a trabalho. E eu trabalhei 2 anos, eu pedi transferência para cá por conta do casamento. Trabalhei 2 anos ainda assim, trabalhando em São Paulo 2 dias por semana e o resto da semana em qualquer outro lugar do país ou que me mandasse. Só que chega uma hora que isso é insustentável. Chega uma hora que eu fazia mala e não aguentava mais. E aí começou a aflorar também, já tardiamente, mas começou a aflorar o instinto de maternidade. Eu queria construir minha família, eu queria ter filhos, e aí a gente precisa fazer decisões importantes na vida da gente. E eu sempre fui muito consumidora, eu sempre fui muito apaixonada e curiosa dentro da estética. E aí eu pensei, agora é o momento de juntar o útil ao agradável. E aí a estética entrou de fato na minha vida. Ela se formalizou com a primeira clínica, Emagrecentro Canoas, 6 meses depois que eu fiz esse break aí na minha vida para pensar o que eu ia fazer. E no mesmo mês que eu comprei a clínica, que eu pensei na clínica, eu também já comecei a minha pós-graduação, porque eu sou daquelas que sempre acredita que o conteúdo, que aquilo que você aprende é o que vai determinar muitas das suas decisões. Não adianta eu tentar falar sobre estética ou falar sobre um negócio em estética se eu não sei como aquilo funciona, né? Eu preciso, inclusive, desse material para entender como o meu negócio vai funcionar. E já estou há 8 anos nesse ramo, o tempo vai passando, já estou há 8 anos nesse ramo. E dentro da clínica eu faço um pouco de tudo. A gente faz, né, tudo dentro da nossa própria empresa. Então, hoje eu vou tanto da assistência à administração, à gestão de pessoas, e é algo que tem a minha paixão, que tem meu coração, né? Às vezes eu saio e eu trabalho bastante, de fato, né? Minha agenda é apertadinha, mas eu saio ali cansada fisicamente, mas com uma felicidade muito grande de saber que os meus clientes estão felizes, de que eu estou no caminho certo, de que as coisas estão acontecendo. Pode passar. E eu vou começar com essa frase que para mim tem muito valor e muito impacto. E que são: pessoas compram de quem confiam. As pessoas confiam em quem gostam. E as pessoas gostam de pessoas com quem se relacionam. E tenham isso como uma verdade para vocês. As minhas alunas, as pessoas que trabalham comigo, que me conhecem, já ouviram essa frase, já ouviram outras frases que eu vou repetir aqui para vocês. E uma delas é: você pode tecnicamente ser o melhor profissional do mundo. Se você não souber se relacionar, se você não souber vender, se você não souber mostrar o seu produto, muito provavelmente isso vai ser um fator importante para o teu sucesso ou insucesso na tua vida profissional, né? Poxa, Mari, mas eu consigo entregar uma pele linda, eu estudei muito, eu estou muito. Se você não fizer com que aquele teu cliente tenha uma boa experiência com você, não vai adiantar muita coisa você saber transformar uma pele numa pele linda, né? Então, entendam que a venda, que a confiança é consequência do relacionamento. E se relacionem. O relacionamento vai ser importante para tudo na tua vida. Com os teus funcionários, com os teus clientes, no teu network, na tua prospecção de cliente. E outra coisa que é importante, que vocês vão me ver repetindo aqui: precisa e tem que ser verdadeiro. Não é um relacionamento por interesse, é um relacionamento de troca. Os meus clientes sabem hoje que eles são meus amigos. E, de fato, são meus amigos. Não é só eu quem tem a possibilidade de ajudá-los. Eles me ajudam e muito. Nem que seja ali para uma conversa, uma troca de figurinha. Ah, meu filho fez isso, meu outro fez aquilo, nananã. Mas isso já é o suficiente para ter essa troca. E essa troca é muito importante, porque ela vai criar cada vez mais um relacionamento sólido e importante para todos nós. Eu brinco que na pior das hipóteses, quando você se relaciona com pessoas, você ganhou um amigo. E às vezes eu fico com dó de quem conta os amigos nos dedos, porque amigos a gente tem muitos, né? E cada amigo, às vezes, vai ser essencial numa situação específica da vida de vocês. E todos os nossos amigos, por fim, viram os nossos clientes também, porque confiam naquilo que a gente fala. E para a gente falar sobre avaliação, a gente tem que entender primeiro quem que é essa pessoa que está sentada na nossa frente, esperando a nossa humilde opinião sobre o que ele veio buscar como queixa, né? Então, a gente tem que entender, entrar um pouquinho na cabeça dessa pessoa, porque o que vai também determinar o que eu vou dizer, o que eu vou oferecer, são esse encontro
com os valores, com aquilo que a pessoa está me dizendo. E a gente sabe que o cliente hoje é uma pessoa que busca, além de tudo, autenticidade, né? Vocês estão vendo aqui diversos profissionais falando sobre estética corporal e facial, e vocês vão entender que eles têm, às vezes, opiniões que são, inclusive, divergentes entre eles. E nada disso quer dizer que está errado, porque os profissionais têm valores e opiniões diferentes, assim como os nossos clientes. E ser autêntico significa conectar o cliente certo para o profissional certo. Quando a gente fala, por exemplo, de harmonização facial, vocês facilmente conseguem distinguir profissionais que têm um perfil de trabalho mais transformador. Que aqueles antes e depois que você fala, meu Deus, virou outra pessoa. Nossa, às vezes é jovem, às vezes eu olho e falo, não, mas não tinha defeito nenhum, né? E aí transformou-se tiveram vários procedimentos ali que mudou, ficou lindo igual, né? Mas é uma transformação. Assim como vocês vão reconhecer profissionais que são mais conservadores, que trabalham mais a restauração, o cliente que já vem com a queixa do envelhecimento, né? E está tudo certo. Tem cliente para os 2 profissionais, para vários outros profissionais. E o resultado do trabalho é legal quando a gente conecta o cliente certo para o profissional certo, justamente por isso. Se o meu cliente, eu sou mais conservadora nos meus procedimentos. Quando vem um cliente hoje que quer uma transformação, eu me assusto às vezes, porque você já acaba sendo reconhecida dentro daquele meio pelos seus clientes, pelo aquilo que você entrega. Então, essa autenticidade mora aí, na comunicação que você faz, em como você quer que as pessoas te reconheçam para fazer essa conexão. E as pessoas buscam essa autenticidade. A gente é individualista, a gente é envolvido com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente gosta, a gente é independente, os nossos clientes são independentes e estão muito bem informados. E tem escassez de tempo, de atenção e principalmente de confiança. Quem dirá na estética, né? Se a gente procurar ali no Google erros, problemas, a gente acha um tanto de coisa que é capaz, às vezes, de uma pessoa que está com um pouco mais de receio desistir nos primeiros 5 minutos de fazer um preenchimento labial ou de fazer um procedimento para celulite. De tantas as situações que ela vem e que geram desconfiança. Então, a gente precisa trabalhar a confiança. A credibilidade é o que vai fazer com que os nossos clientes confiem na gente. Só que a credibilidade não nasce com a gente, né? Olha, eu nasci, cheguei aqui, né? Me depositem crédito em mim. E eu falo isso bem de forma categórica, porque quando eu cheguei aqui, a Mariana Machado da Silva, aliás, é o meu nome de casado, não era ninguém no Rio Grande do Sul. Eu tinha feito uma bela história fora daqui, mas aqui, para quem chega aqui, quem é? De onde você veio? Tem uma família? Eu conheço alguém do teu ciclo que possa falar bem de ti para que eu possa gerar credibilidade? Não tem ninguém. Então você começa mais ou menos sozinha, assim como todas nós começamos. Só que a credibilidade, o poder, é algo que a gente consegue trabalhar e gerar a ponto de que pessoas que nunca te viram na vida, que não são do teu ciclo, comecem a depositar isso em ti e comecem a fazer essa indicação e você começa a gerar crédito. E a credibilidade só acontece em uma situação, quando a nossa informação define o nosso comportamento. Eu vejo muita gente, às vezes, brigando, assim, profissionais que estão começando, ai, Mari, mas poxa, ninguém vem na minha clínica, ninguém vem fazer o tratamento comigo. Aí você olha lá no Instagram, nas redes sociais da pessoa, só tem postagem de bebida. É todo final de semana, né, ali, uma cachaçada, uma coisa. Amiga, não vai gerar credibilidade mesmo, porque você está falando de qualidade de pele, de cuidar da saúde, de fazer as coisas, e aí você está falando do outro lado de bebedeira, uma coisa não combina com a outra, não gera crédito. E aí você não consegue fazer com que esse cliente confie em você, porque aquela não é a vida que você vive. E queira ou não queira, antes a gente tinha currículo Lattes, né? Mandava isso aqui, a gente achava incrível. Mandava isso aqui, toda semana atualizava o currículo Lattes. Hoje, ele não serve quase que para nada. Não sei se você vai dar aula na universidade pública, algum processo seletivo assim. Hoje, o nosso currículo mora no Instagram. Quando alguém quer comprar alguma coisa de você e ele não te conhece, ele é indicado, a primeira coisa que ele faz é entrar lá no Instagram e verificar se aquilo que estão falando de você gera crédito. Se você é realmente aquela pessoa que te indicaram.
Então, por isso que a gente precisa comunicar bem aquilo que a gente está fazendo e a avaliação começa aqui. Os nossos consumidores de serviço, eles têm a busca pelo que é genuíno, confiável, verdadeiro, real, original, de crédito estabelecido. As compras são encaradas como diversão, como experiência. Precisa ser uma boa experiência. São shoppings porque eles querem otimizar tempo e tudo que eles precisam fazer no mesmo momento. Acham a casa o melhor lugar para estar do mundo, por isso é difícil estar aqui no domingo de manhã. A gente realmente acha, depois da pandemia, então, virou, né? Se não era, virou. Buscam uma vida mais saudável, têm maior expectativa de vida e querem resolver ou evitar problemas. Ninguém busca ter um problema quando chega na nossa frente. Pelo contrário, ele busca solução dos problemas. E tenha isso na cabeça de vocês. Às vezes eu vejo, por exemplo, poxa, fiz um procedimento, fiz um preenchimento labial, não ficou tão legal. Beleza, pode acontecer, né? Acontece, fiz um tratamento e não ficou tão legal. E aí eu já vi profissional chegar na primeira reclamação do cliente, toma teu dinheiro de volta, vai embora. Você acha que você criou uma boa experiência? Você não resolveu o problema que ele veio falar para ti é outro, é o preenchimento, é outra situação. Você não está entregando o que ele veio buscar. O cliente não quer o dinheiro de volta. O cliente quer que você resolva o teu problema. E os nossos clientes são cada vez mais exigentes e informados. Tem acho que um mês, mais ou menos, eu recebi uma senhorinha de 79 anos. E ela sentou na minha frente e ela me deu uma aula. Ela me deu uma aula de bioestimulador de colágeno. Ela trouxe a caderneta anotada, as perguntas das dúvidas dela e as explicações que ela achou mais pertinente para poder sentar e conversar. Ela não fez uma consulta, ela fez uma reunião comigo, ela fez uma reunião. Eu falei para ela, eu brinquei com ela, falei assim, olha, quem sabe ao invés de fazer o bioestimulador, a senhora faz o curso, porque a senhora está assim, uma aluna exemplar. Não adianta, né? A informação a gente tem de forma muito rápida, um acesso muito, está ali. Está no nosso celular, está no nosso computador, está na televisão, está na conversa que a gente tem com o outro. Então, acabou-se, graças a Deus, a era de que qualquer besteira que eu falasse aqui, vocês diam, falavam ok, aplaudiam, e pior ainda, replicavam. Né? Agora não. Se eu falar uma grande besteira aqui, vocês vão ali confirmar e falar, opa, acho que não é bem assim. Que bom, porque isso faz com que a gente tenha mais critério, né, na hora da escolha. E o que o cliente quer, né, gente? O que essa pessoa que está sentada ali na minha frente quer? Elas querem a gente trabalhando em horários não convencionais, né? Isso acontece. Recentemente, eu estou atendendo uma cliente que veio de São Paulo. Ela é do Rio Grande do Sul, ela morou 15 anos em São Paulo e agora voltou para o Rio Grande do Sul. E ela fechou o tratamento com a gente e depois ela me mandou uma mensagem assim, Mari do céu, eu vi que a clínica só abre às 10 horas da manhã. Mari, você vai me enlouquecer. Eu queria fazer tudo às 6, às 7, para às 8, tá trabalhando pronta já com tudo feito. Aí eu lembrei ela, eu dei risada com ela no áudio. Falei, olha, fulana, eu sei exatamente o que você está me dizendo. Quando eu mudei para cá, eu falava assim, como não tem almoço às 4 da tarde? Como o supermercado fecha na madrugada? Eu não consigo entender por que se fecha na madrugada. Eu só fazia compra na madrugada. Por que fecha? Como é que fecha meio-dia? Gente, eu não entendi. Uma vez eu me despenquei para uma loja que eu queria muito comprar. Cheguei lá fechada, só abri as 2. Eu falei, não é possível. Não é possível. Hoje eu sou muito bem adaptada, obrigada, e minha clínica abre às 10, obrigada. E aí lembrei ela de que também é cultural, de que a gente vai se resolvendo com o nosso horário e por fim dá tudo certo. Mas os clientes querem isso, que a gente trabalhe em horários não convencionais. E aí, apesar de eu abrir mais tarde, porque o meu público não responde muito bem nos primeiros horários da manhã, eu vou até às 8 da noite, porque no horário da tarde, do final do dia, é o horário que pega mais. Imagina se eu fechasse às 6, às 5, horário de banco. Né? Metade dos meus clientes eu ia perder ali. Eles querem algo inovador, algo único, algo único. Tenham isso na cabeça de vocês. Eles querem que as coisas sejam personalizadas. Eles querem que quando eu esteja olhando para ele, eu de fato esteja olhando para ele e não para uma outra situação, um outro cliente que então tem a mesma... Eles não querem a técnica, eles querem a personalização. Eles querem evitar problemas, né? Eles sabem quanto custa a mudança, eles querem ter essa experimentação, sensação, emoção, entretenimento, envolvimento emocional, e eles querem conectar-se, estabelecer relacionamento. Principalmente na estética, gente.
Todos vocês que já trabalham aqui têm pelo menos um cliente para contar e falar assim, poxa, Mari, eu já não sei nem mais o que oferecer. Porque eu sei que a pessoa gosta de estar lá, mas eu já fiz tudo que dava para fazer, continua fazendo, mas você sabe que é o relacionamento, é estar ali, é encontrar as amigas no mesmo lugar, é ter com quem conversar, com quem dividir. Então, isso também é importante. E aí a gente não pode esquecer também de que a gente não é um produto, nós somos um serviço. E entre vender produto, entre avaliar produto e serviço, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente oferece para um cliente um protetor solar, é muito mais simples, porque você vai dizer, olha, eu tenho esse produto aqui, ele custa R$100, mas ele tem esse fator de proteção que vai te ajudar, ele já te ajuda a tratar o teu melasma, ele tem esse outro fator aqui, ele dura 18 horas, ele vai funcionar como tua pré-maquiagem ainda, como uma pré-base. Poxa, comprei, sabe? É mais fácil, tá ali palpável, a pessoa paga, pega o negócio, põe no bolso e leva. Isso é mais confortável para a gente, para quem está comprando. Quando a gente fala de um serviço, eu não tenho um produto, eu não tenho algo físico para entregar, eu tenho uma promessa. E aí que a credibilidade, mais uma vez, faz sentido. Porque se eu tenho uma promessa e eu não tenho nenhuma credibilidade, ninguém vai confiar no que eu estou prometendo. Agora, se eu tenho credibilidade e eu faço uma promessa, aí as pessoas confiam. Os serviços, eles têm características que são importantes para a gente entender. Eles são mais intangíveis do que tangíveis. A gente não pega, a gente não calcula, a gente não consegue. São simultaneamente produzidos, entregues e consumidos. Olha, eu estou comprando agora, eu não vou ter nem um gostinho de levar para casa e ficar namorando aquilo. Eu vou comprar, vou fazer e quando eu sair daqui já acabou. Não podem ser estocados, né? A minha produção depende de mim. Isso também às vezes limita crescimento, né? Qual é a minha possibilidade de crescimento sozinha? Quantas horas eu consigo trabalhar? São difíceis de serem padronizados, claro. A Mariana pode fazer de um jeito, a fulana pode fazer de outro, completamente diferente. Então é muito complicado a gente padronizar. A maior dificuldade na manutenção dos padrões de qualidade, justamente por não serem padronizados. São difíceis de serem avaliados pelo cliente, dificílimo. Tem cliente que tem exatamente a mesma experiência, exatamente, e vai sair com uma sensação de, poxa, não era tudo aquilo que eu queria. E tem cliente que não, tem cliente que vai olhar aquele pouquinho que você entregou, fala, poxa, até queria ter feito mais, mas aquele pouquinho que você entregou e aquilo vai ser suficiente para encher o coração daquela pessoa. Que difícil, né? Que difícil agradar todo mundo quando cada um vai fazer sua própria avaliação. O fator tempo tem muita importância, porque é tudo junto, e podem estar ou não atrelados a algum produto que a gente chama de hibridização. E aí, quando a gente está comprando, quando a gente pensa como consumidor, quando a gente está comprando alguma coisa, a gente tem uma linhazinha do tempo que passa na cabeça da gente para poder fortalecer as nossas escolhas. A gente chama isso de modelo de compra de consumo de serviço. E quando a gente sabe em qual estágio o meu cliente está, também fica mais fácil eu entender e entregar as respostas às perguntas que ele tem para que ele avance para o próximo estágio. Na pré-compra, por exemplo, é quando o cliente está escolhendo. Ele decidiu, ele se olhou no espelho, ele viu que a celulite dele está incomodando, ele não se sentiu bem e ele decidiu tratar. Aí ele começa a conversar com as amigas, ele começa, lembrei que uma vez eu recebi um panfletinho lá na rua de uma clínica, eu passo na frente de uma clínica ali que eu acho que lá deve ter algum tratamento, fulana me indicou porque ela fez, então ela vai passar um tempo escolhendo e definindo. É aí que ele vai entrar no teu Instagram, é aí que ele vai entrar no site da empresa, é aí que ele vai ver as propostas, que ele vai ter ideia de dinheiro, do quanto tempo, da possibilidade de resultado antes. Então, se eu sei que o meu cliente está ali, eu também vou trabalhar nessa situação. Não adianta eu ficar falando de coisas de pós-compra, de fidelização. Mas aqui você vai ficar, você nunca mais vai querer sair. Não, o cara está lá ainda. Então, a gente tem que pensar em quando está lá. O estágio de consumo, que é quando ele está avaliando a qualidade das interações. Olha só que interessante. Ele nem está avaliando o resultado ainda, mas ele está avaliando a qualidade da interação que ele teve contigo. Relacionamento, de novo. E o estágio de pós-compra. Aí sim, ele está julgando a qualidade do que ele comprou, do resultado, e ele está julgando se ele vai se fidelizar àquele profissional, àquela empresa.
E a gente não pode se esquecer de que as pessoas não se conectam com máquinas ou empresas. As pessoas se conectam com pessoas. Né? Mais forte do que nunca. Né? A gente tem visto isso acontecer o tempo todo. Se antes eu tinha um posicionamento que vocês muito dificilmente conheceriam a Mariana Geisel, vocês iam conhecer a Emagrecentro. Eu tinha um Instagram que era da clínica, as coisas passavam pela clínica, a comunicação era toda pela clínica. Hoje vocês têm uma Mariana Geisel dentro da Emagrecentro. Porque a Mariana Geisel é a figura que conecta o cliente à pessoa. Então, olha como muda, e como muda tudo muito rápido. Eu estou falando isso de quase 3 anos para cá, quando começou a pandemia. Antes de começar a pandemia, o meu Instagram Mariana Geisel era fechado, era particular, eu não usava. E eu passei a usar depois da pandemia, quando começou, porque essa necessidade de conectar-se a pessoas nunca foi tão grande quanto a gente viu ali na pandemia. Ali não valia mesmo a ideia, ninguém queria se conectar a Emagrecentro, mas a Mariana fazia sentido, porque eu queria entender como ela estava vivendo aquilo, eu queria entender o que aquilo ia representar dentro da empresa dela. E para a gente entender a linha do tempo da avaliação, onde é que acontece a avaliação, a gente também precisa entender o que vem antes disso. E aí a gente começa com o nosso cliente lá na prospecção. E essa prospecção de cliente, que significa trazer o cliente para dentro do teu consultório, colocar ele na tua frente, é a parte mais cara de todo o processo e é a parte mais trabalhosa de todo o processo. Eu brinco na clínica para todos os meus funcionários que o cliente que está na tua frente é uma baita de uma vitória. E ai de quem desperdiçar essa oportunidade. O mais difícil, o mais caro de tudo foi feito, o cara está na tua frente. E aí? E aí você não vai atender bem, e aí você não vai estar bem apresentada para poder receber aquela pessoa, aí você não vai dar a atenção que ela precisa, e aí você não vai vender ou usar as técnicas que você tem para conseguir. Poxa, é uma oportunidade às vezes única que você tem de estar ali. Então a gente precisa aproveitá-la ao máximo. E de onde é que vem esses clientes? A maior parte hoje vem das redes sociais, mas nunca limitem as redes sociais à prospecção de clientes de vocês. Por quê? Porque se amanhã o Instagram acabar, minha amiga, e aí? Vamos fechar também? Vamos, né? Eu vi amigas minhas, eu atendo muitos empresários, e eu vi amigas minhas falirem na pandemia porque tinha um único movimento de entrada de clientes. Os clientes só vêm do Instagram. Os meus clientes só vêm da minha parceria com os outros empresários. E aí, o que aconteceu com os empresários na pandemia? Fechamos todas as portas. A gente não sabia como é que se a gente ia ter dinheiro no outro dia para viver, porque as clínicas estavam fechadas. E aí a gente parou também de consumir. E como é que isso repercutiu? E quem só tinha cliente empresário? Parou tudo também. Né? Então a gente precisa trazer isso para um leque muito grande. Hoje e sempre, eu brinco porque isso é uma meta da clínica, 50% de todas as vendas dentro da clínica precisam ser renovação. É uma outra forma de se trabalhar. O cliente já está pago, o cliente já está ali, é a forma mais barata. A gente gasta menos tempo, menos grana para poder fazer a mesma venda com o cliente que está ali. E outra, ele já confia no teu trabalho. É muito mais fácil de vender. 50% das minhas vendas vem da renovação. Indicações é o cliente que fala bem de você e que te traz 1, 2, 3. Eu tenho quase que clientes que são profissionais em indicações. Eles me trazem quase como... Eu tenho uma cliente que mora em Livramento, que agora ela faz carreatas. Ela enche o carro de amigas, vem tudo lá, eu preciso de uma tradutora, porque é um espanhol que eu não consigo nem entender, e de tão rápido. E aí sentam lá, a gente faz um dia especial para elas na clínica, vem lá, andam não sei quantos quilômetros para chegar lá e ser atendida. E que é isso? Não tem profissional lá em Livramento, gente? Certeza que tem. Claro que tem. E tem bons profissionais, eu tenho certeza disso. Mas a indicação, a credibilidade, a confiança faz com que uma pessoa saia lá de Livramento e venha aqui para Canoas para poder fazer o tratamento. As palestras, aliás, não é palestra também, mas as parcerias, os eventos que a gente participa, né? Parcerias com outros profissionais. Né? Hoje eu tenho um cirurgião plástico dentro da clínica já há quase 2 anos e é um parceiro importante para mim,
Porque a gente divide, tudo que é cirúrgico eu encaminho para ele. E tudo que é minimamente invasivo ele encaminha para mim, sobe com a Mari. Ah, mas a olheira, não é blefaro ainda. A gente pode fazer outro procedimento, sobe lá e fala com a Mari. É a Mari que vai te fazer outro tratamento. Então, as parcerias que indicam, que também geram credibilidade. E aí, escolham os seus parceiros. Poxa, gente, não dá para eu fazer um trabalho lindo, maravilhoso, e aí chamar um parceiro para fazer um trabalho junto que não tenha os mesmos valores que eu tenho. Né? Ah, é o primeiro médico que eu tenho na clínica? Não é. Como outros profissionais também, independente da formação, mas às vezes a gente tem pessoas ali, eu já tive funcionário, por exemplo, que não se dava ao trabalho de levantar do seu consultório, da sua sala, sair na recepção e falar, oi, tudo bem? Bem-vinda, eu vou te atender agora. A pessoa lá da outra sala, fulano! Poxa, não serve para trabalhar comigo. Não é isso que eu quero que aconteça dentro desse espaço. A gente precisa ter uma cultura bem estabelecida. Então, aquele profissional não vai trabalhar aqui. Então, demora um pouco. As parcerias nossas precisam ser desse jeito. Né? As pessoas precisam pensar com os mesmos valores que a gente, para que seja, de fato, uma parceria de sucesso. Vamos falar. Isso. E aí, depois, a gente tem o primeiro contato. Né? A gente está lá, né? Olhou ali no Instagram. Oi, Mari, gostaria de marcar uma consulta contigo. A gente precisa responder de forma rápida e personalizada. Esqueçam os robôs. Se um dia eles existiram, robôs de resposta, eles já morreram, já era. Há um tempo atrás, era tudo padronizado, robotizado. Entrou ali, quem odeia? Todo mundo, né? Gente, assim, tem um ódio mortal na gente, é você colocar um negócio ali no WhatsApp e o robô começar a perguntar para você. Opção 1 ou opção 2? Fala, pá, ele não sabe nem o que eu estou falando, não é nem 1 nem 2. Eu quero é conversar com alguém. Né? Eu já começo a conversa com raiva. Né? Esqueçam os robôs. A resposta é o mais personalizada possível. Você está conversando com uma pessoa do outro lado. Né? Então, a resposta é, oi, tudo bem? Você quer saber o valor da consulta? Vamos agendar um tratamento? Mas me conta, o que te incomoda? O que incomoda na tua pele? O que incomoda no teu corpo? Gente, isso não é na consulta. Isso é lá antes, porque eu estou criando relacionamento. Quando as pessoas sentam na minha frente hoje para fazer a avaliação, é a coisa mais engraçada do mundo. Elas já sabem quem eu sou, qual é o perfil do meu trabalho, quanto eu cobro por aquilo e como é que eu vou entregar. E ainda sabem quem são os meus filhos, o nome dos meus cachorros e tudo que eu estou passando na vida. É muito engraçado. Chega lá e até o contrário acontece, eu acho estranho. Hoje eu consegui estranhar. Quando chega uma pessoa que não me conhece, a pessoa senta na minha frente e começa a perguntar coisas, eu falo, mas será que ele não conhece? Né? Diz um homem, e ele bastante assim, incrédulo de muita coisa, e ele olhava e ele fez prints de antes e depois, e ele falava, mas isso aqui é verdade? Isso aqui consegue mesmo entregar? É desse jeito mesmo? Eu, acho que esse cara não me conhece. Pensei comigo, porque se eu não puder entregar, todas as minhas clientes hoje sabem, e eu vou dizer claramente para elas, eu não consigo te entregar esse resultado. Ou na sua situação, no seu esse não é um resultado que vai ser legal para você. Ou é melhor a gente começar tratando de uma outra forma antes da gente entrar nesse tratamento que é o teu desejo. Então, não se questiona mais, porque as pessoas já sabem que aquela é a minha vida. E a minha vida dentro do consultório não é diferente da minha vida fora do consultório. O interesse é verdadeiro, né? Eu estou de fato interessada em ajudar aquela pessoa que me procura. Ponto. É o interesse meu, está no meu coração. Eu não vou atender uma pessoa por atender. Eu brinco, gente, que depois que eu tive filho, isso ficou ainda mais forte. Na pior das possibilidades, eu estou na minha casa com os meus filhos. Então, eu só saio da minha casa se for para fazer um bom trabalho. Senão, eu nem saio da minha casa. Ajuda sincera. Esse é o primeiro contato. E aí eu trabalhei, porque isso dá um trabalho danado, né, de tempo, de resposta, de organizar pensamento, para chegar e o cliente está na minha frente. E aí é que vai acontecer o grande show de tudo, que é o momento que você vai entender quem é o cliente, avaliar o cliente, oferecer o tratamento, ele vai comprar, você vai fazer e vai receber por aqui. E dentro da avaliação, a maior parte das minhas avaliações são presencial. Eu prefiro presencial. Eu acho que, de forma geral, todo mundo prefere, porque a gente sabe que a avaliação online tem suas limitações. Mas, na pandemia, a avaliação online ajudou bastante para aqueles clientes meus que moram longe.
Eu sempre digo, não é uma avaliação 100% garantida, mas é um pré-diagnóstico, né? Ai, Mari, moro lá em Livramento, né? Tem cliente minha que é de Lajeado, por exemplo, e que veio de lá. Não, vamos fazer uma primeira avaliação online, eu te digo mais ou menos, eu conheço você, não é certo, pode mudar tudo quando eu te ver pessoalmente, mas você já tem uma ideia do que a gente pode fazer. Você já tem uma ideia de quanto custa do teu investimento. Então fica mais fácil. A avaliação subsidia o nosso diagnóstico, eu vou mostrar isso mais detalhadamente para vocês. O diagnóstico faz com que a gente faça a nossa prescrição, que também é chamada de indicação da formação, e isso caminha, tudo isso caminha para a venda de fato. Qual que é o teu nome, Maria? Assim, ó, quando eu não tinha uma agenda tão cheia, eu não passava valor. Tá? Eu não passava para atrair para avaliação. Essa é uma estratégia que vai mudar de acordo com o seu ponto ali. Porque, é claro, se eu tenho um cliente que está procurando mais valor não, mais preço das coisas, aquilo é determinante, né? Se ele está só pelo valor, você vai oferecer um preenchimento labial a R$900, ou você vai oferecer a 1.500, né? Isso, ele vai descartar na hora, né? Conforme as coisas foram caminhando, hoje eu falo sobre os valores. Porque eles também já funcionam como um filtro, entende? E aí, o que acontece é que aquele cliente que chega de fato lá na avaliação, ele já sabe que aquele é o valor da Mariana, sabe? Ele não está disposto a negociar, ele vai chorar um descontinho, ele vai chorar uma bonificação, mas ele não vai levantar e sair dali e falar, eu não vou fazer porque o teu valor está caro, entende? Então, hoje, para otimizar a minha agenda de trabalho, que graças a Deus, mais de um ano eu já mantenho a agenda com pelo menos 30 dias de espera, é muito mais fácil eu já dar o valor para o meu cliente antes. E para ele também. Sabe aquela coisa assim, ó, eu não vou perder nem o teu tempo, eu vou te atender super bem, eu quero que você seja minha cliente, eu vou te responder exatamente igual a todo mundo, mas nem o teu tempo, nem o meu tempo. Então, hoje eu faço isso, mas depende do teu ponto, onde você está. E na avaliação, né? Na avaliação a gente faz a identificação, a gente faz a classificação, a gente analisa os resultados, a gente registre, porque senão a cabeça da gente não aguenta e você não vai saber nada do que você falou depois. Deixa tudo anotado e depois a gente faz o acompanhamento. E a avaliação, a gente divide ela em anamnese, que é toda aquela parte que o cliente vai responder sobre o histórico de saúde, e é ele que precisa responder, porque é ele que vai assinar, e aquele é um documento importantíssimo para a nossa segurança. É ali que ele vai dizer se ele tem alergia, se ele tem uma intolerância, se ele tem um problema de saúde, por exemplo, e que se depois ele não lembrar, isso acontece com todas nós, todo mundo tem uma historinha para contar. Eu já tive uma paciente com nódulos importantes no abdômen, a gente não sabia, e aí quando a gente vai fazer uma ultracavitação, que aí uma funcionária minha sentiu, me chamou, aí eu perguntei, olha, eu estou sentindo uma massa palpável. Ai, Mari, eu estou tratando mesmo, aí fiz até uma biópsia, não saiu o resultado. Amiga, vamos levantar da maca e ir embora. Quando sair o resultado da biópsia, a gente volta a conversar. Então, o cliente não fala, só que se está no documento que ele assinou, isso é uma segurança importantíssima para a gente. Então, esse passo presencial começa lá quando o cliente é recebido, quando ele está na recepção, né? Oi, tudo bem? Eu vi você tem uma agenda, eu estou aqui te esperando, né? Você tem o horário agendado, um cafezinho, nananã. Eu vou te dar uma fichinha para te preencher. Essa ficha é importante que você leia com atenção. Se tiver alguma dúvida, me pergunte, assine e date no final. Paciente esquece mesmo de assinar e datar. Eu entrego para ele, depois que eu converso com ele, você só assina, por favor, aqui, porque essas são informações importantes tuas. E dentro da avaliação a gente faz o que a gente chama de pré-consulta, que é esse primeiro passo, oi, tudo bem, quebra gelo, senta, fica à vontade. Mariana, né? Todo mundo que já passou comigo, tem clientes minhas aqui, sabem. Esse aqui é um lugar que você precisa ficar à vontade. Aqui a gente fala, inclusive, de coisas que a gente não quer falar, das nossas rugas, das nossas manchas. Não queira ou não queira, minha amiga, a gente vai virar amiga. Então já quebra o gelo, sabe? Isso é pré-consulta. Trazer a pessoa de igual para igual, para que ela consiga, de fato, sem lá pensar, nossa, mas será que eu posso falar isso? Será que eu tenho vergonha de contar isso?
Porque se você traz o outro de igual para igual, ele vai te contar como a tua amiga está sentada na tua frente contando uma coisa que ela não gosta. Então, esse momento tem que ser, de fato, um momento leve. A avaliação clínica, né? E aí a gente coloca lá a inspeção, a palpação, a análise daquilo que eu estou vendo, dos resultados do exame físico que eu estou fazendo. E a avaliação de exame, quando necessários, para aquele procedimento, a gente também pede, faz tudo ali. E que você vai gerar conexão com o teu cliente. Então, esse é o momento da gente gerar conexão com o cliente também. E na avaliação estética, eu vou falar esse slide para vocês, mas antes eu vou contextualizar de como eu faço. Né? O cliente responde lá embaixo, minha sala fica no segundo andar, então meu consultório no segundo andar, ele responde lá na recepção a fichinha. Quando ele chega não, eu desço, e aí eu estou quase abandonando, praticamente abandonei a academia, porque eu subi dessas escadas 1 milhão de vezes, porque a não ser que eu esteja com muita dor na perna, no pé, ou a não ser que eu esteja, assim, de fato, não conseguindo, eu desço a cada cliente para buscá-lo na recepção. E desço a cada cliente para devolvê-lo na recepção e orientar as minhas recepcionistas do que deve ser realizado dali para frente. Então, eu amo essa parte. Eu recebo o meu cliente. Eu desço as escadas. Oi, fulana, tudo bem? Vem cá, vamos lá. Já estou doido para te ver. Você é uma paciente já mais antiga. Ou, oi, tudo bem? Que bom poder te ver agora pessoalmente. A gente já é amiga, né? Nós somos amigas virtuais, né? Mas agora a gente está virando amigas de verdade. Vamos lá, né? Aquela básico do básico da educação que eu brinco com todo mundo. O cliente passa na frente, por favor. O cliente sobe as escadas antes de mim, por favor. Entra aquela sala. E aí, quando ele senta lá, que eu sento na frente dele, eu digo para ele tudo o que vai acontecer. Por quê? Porque se eu começar a falar outra coisa e a pessoa está lá preocupada, quanto vai custar, quanto vai custar, quanto vai custar, e ela não sabe quando eu vou falar quanto vai custar, ou se eu vou falar quanto vai custar, aquilo gera uma ansiedade na pessoa que ela não sabe mais nada do que eu estou falando ali. Então, eu falo para ela, fulana, primeira coisa que vai acontecer aqui é que eu quero te conhecer. Então, eu vou fazer umas perguntinhas para te conhecer melhor. Depois, eu quero que você se olhe no espelho e que você me diga o que te incomoda, o que você gostaria de tratar, o que você gosta. E aí, depois disso, com base nas tuas queixas, eu vou contar para você quais são as possibilidades de tratamento e de resultado e os valores. Ela já sabe, ela já criou uma linha no tempo na cabeça dela de como ela deve pensar e do que ela espera da minha comunicação. E aí, eu pego a minha ficha de avaliação, que ela já respondeu inteirinha, e aquilo ali, para mim, é importantíssimo, porque é através dela que eu vou fazer conexão. Porque quando você não sabe o que esperar, o que a outra pessoa quer, a gente não pode ficar inventando na nossa cabeça. Às vezes eu olho para um rosto, trabalho mais hoje dentro da assistência, eu faço a parte de harmonização facial. Então, meus exemplos vão ser mais voltados para isso. Mas às vezes eu olho para um rosto e eu já fiz o meu diagnóstico, a minha avaliação. Eu já olhei e falei, o que precisa ali é queixo. Meu Deus do céu, depois queixo ali já resolveu tudo. A pessoa senta na minha frente e eu não tenho direito de supor. Porque o que eu acho que é bom não significa que é aquilo que a cliente veio procurar. Às vezes tem coisas que a gente precisa dizer, porque um resultado depende da outra coisa. Aí é diferente. Mas isso não me dá o direito de supor e fazer um pré-julgamento, porque isso é julgamento daquilo, sem conhecer a pessoa. Então, antes de mais nada, eu preciso conhecer a pessoa. E aí eu converso. Fulana, quantos anos? 42. Oi, idade, né? 42, a gente olha no espelho todo dia e vê um trem diferente, né? Eu te entendo, amiga, eu te entendo, né? E tua profissão? Não é indelicadeza. O que interessa para mim saber a profissão dela, por exemplo, uma avaliação facial? Se ela tem muita exposição solar, se ela tem muita exposição à luz artificial. Eu não vou perguntar, e aí, você trabalha lá, você é empresária do quê? Não, é outra coisa que eu quero saber. Na tua profissão, qual é o teu grau de exposição solar? Você pega muito sol? Mário, eu sou vigia, né? Eu fico mesmo de sol, poxa, eu pego, né? Não, Mário, olha, pelo amor de Deus, depois que o mundo virou online, a minha vida é computador, né? Então, você sabe que é exposição à luz artificial. E aí, eu faço isso em toda a ficha de anamnese do cliente. Eu arrumo motivos ali dentro da ficha para conversar com ela. Anticoncepcional, toma? Não tomo. Tem filhos? Tem. Que idade tem? Qual é o nome? Ciclo menstrual está regular? Não está? Entrou na menopausa? Está te incomodando? Nananã. Todas as informações você vai extrair dali. E aquilo tudo vai ser um gancho para você conversar, né?
Ah, protetor solar, usa? Quase 100%. Uso dos 7 dias da semana. Quantos você julga que você usa protetor solar? Ah, Mari, agora você me pegou. Eu uso, né? Mas só quando eu trabalho, só quando eu saio de casa. Ah, e o trabalho agora é online? Aí você sai de casa quando? Não saio mais. Aí você começa, né, fechar ali. Viver. Não. Mas eu acredito muito que o não ele é positivo para nós também. Quando você fala não para um paciente seu e você fundamenta esse não, ele acaba tornando-se sim. E você fideliza o seu paciente. Pois um sim, quando deveria haver não, pode tornar-se um não futuro. Aconteceu no Rio de Janeiro comigo. Eu tenho um colaborador e uma senhora queria preencher linhas de marionete. E a queixa que ela tinha é que o rosto dela era muito redondo. E sabemos que esse preenchimento deixaria mais redondo o rosto dela. Aí esse colaborador teve medo de falar não. Eu fiz uma pequena intervenção e falei não e expliquei o motivo. E esta paciente fidelizou conosco. Eu acho que é interessante, porque é o não que vira assim, fideliza o cliente, né? Qual que é o teu nome? Daniel, exatamente, né? E o não, ele está relacionado lá à credibilidade, sabe? Não dá para falar não, por exemplo, para um cliente, se eu não estabeleci relacionamento, se eu não tenho essa conexão de entender o que ele pensa, né? E às vezes o não, ele é dito e interpretado de maneira errada quando ele é precoce. Quando eu não conheço o cliente, quando ele não tem crédito ainda em mim, eu já vou e taco-lhe o não de uma vez. Poxa, eu nem escutei, como é que eu estou negando? Sabe aquela coisa bem básica, que as mães vão me entender, e os filhos também, de quando o teu filho nem te pediu ainda, você nem sabe se já está não? E aí, na cabeça dele, fala, poxa, mas eu nem falei o que eu quero. Pois nem falei. Então, isso fundamenta muito o não dito na hora certa, no momento certo, né, depois do relacionamento estabelecido. Obrigada, Daniel. Então, eu verifico as expectativas do cliente, depois que eu fiz toda essa anamnese junto com ele ali. E aí eu verifico através de perguntas básicas. Eu não vou perguntar, qual é a tua expectativa em relação ao tratamento? Poxa, gente, né? Vamos lá. Aí, por que você procurou a clínica? Qual que é o motivo da tua visita? O que te incomoda? Essa é uma frase que eu levo muito para a vida. Eu vou tratar primeiro aquilo que incomoda mais, aquilo que faz com que ela não sorria numa foto, aquilo que faz com que a pessoa tenha vergonha de se expor numa reunião online, às vezes. Então, eu vou tratar primeiro a queixa da paciente. Esses tempos atrás, eu atendi uma cliente e foi até virou piada depois, porque ela colocou PRF. O que a pessoa pensou? Professora? Ah, é professora. Não, Mariana, é Polícia Rodoviária Federal. E aí, ela me falou que era ela polícia, tudo, nananã. E aí, na hora que eu perguntei para ela, mas o que te incomoda, né? O que te trouxe aqui? Ela abriu o celular dela, ela pegou uma foto dela e ela me mostrou a foto. Gente, pensa numa foto, ela toda de preto, com aquelas coisas de capuzada, assim, com uma arma desse tamanho, assim, uma foto linda, uma foto que dá medo, inclusive, né, gente? Aí ela falou assim, Mariana, o que você está vendo aqui? Eu falei, estou vendo a policial. Né? Ela, você está vendo o meu corpo? Eu falei, olha, eu estou vendo teu corpo fardado, né? Mas estou vendo teu corpo. Ela, não, presta atenção. Aí ela foi aumentando a foto e ela falou assim, a única parte do meu corpo que aparece nessa foto é os olhos. Era isso aqui, né? Aqueles bolinhos, aqueles buraquinhos ali. E quando eu olho nessa foto, a única parte do meu corpo que aparece, que são os olhos, ela está cheia de rugas. Poxa! Eu só tenho 5% do meu corpo aparecendo e esse 5% está todo enrugado. O que fazia sentido para aquela cliente? Aquilo. Ela podia ter várias outras coisas ali, mas se eu não resolvesse aquilo primeiro para ela, tudo que eu fizesse não teria valor nenhum. Aquilo era a primeira coisa que eu podia resolver. Poxa, ela guardou a foto, ela se ofendeu com a foto dela e ela levou a foto e aquilo foi motivo da nossa conversa. O que você gostaria de tratar, o que você gosta no teu rosto, valorize o que a pessoa tem.
Gente, assim, ó, não é uma, não é duas, não é 10 vezes. Eu posso falar aqui vários exemplos para vocês de pessoas que chegam até mim e que já se consultaram com outros profissionais. E tem gente que chega até mim e fala, Mariana, eu demorei 6 meses para consultar com outro profissional porque eu tive uma péssima experiência. Eu achei que eu estava ruim, mas eu cheguei lá. A pessoa falou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu estava feia, que eu estava caída, que eu estava flácida, que eu precisava arrumar isso primeiro, que eu precisava trazer o rosto. Eu saí de lá chorando, chorando de fato. Eu saí de lá muito triste, porque eu sabia que eu estava ruim, mas eu não sabia que eu estava assim, ó, o cocô do cavalo do bandido, tá péssimo. Eu demorei para me aceitar de novo. Poxa, gente, a troco do quê? Você vai trazer uma pessoa para a tua frente para desvalorizá-la, sabe? Para não incentivar aquilo que tem bom. Então, respeite isso no teu cliente. Vá? Se você percebe que se você, dentro do teu pensamento, está percebendo que o cliente não se entregou, que o cliente não disse ainda, ou que você não sabe se você consegue falar sem ofendê-lo, não fale. Faça outras perguntas. Deixa ele te dizer. E não você chega lá e vai falando, porque não vai dar certo. Você não precisa tratar o outro mal, ofender o outro. Né? Então, tome cuidado. A anamnese, a investigação antropométrica, as condições clínicas, antecedentes pessoais, familiares, tudo aquilo que a gente pergunta relacionado às condições de saúde. A gente vai entender se apresenta alguma restrição aos tratamentos, é isso aí que vai criar o nosso raciocínio, nossa hipótese diagnóstica. Se responde melhor a algum tratamento. Né? A primeira pergunta ali depois dos dados demográficos é, você já fez algum tratamento anterior? Claro, eu quero saber. Se aquela pessoa já sabe o que é um botox, ela já fez várias vezes na vida, ou se é o primeiro botox da vida dela, isso muda totalmente a minha comunicação com o cliente. Eu quero saber se o que ele fez, ele tem um bom exemplo, um bom resultado. Porque se a pessoa está lá para tratar uma celulite, e aí, eu, Mariana, amo uma carboxterapia para tratar uma celulite, por exemplo. Só que se a pessoa fala para mim que ela fez carbox, ela não aguentou aquilo, porque ela sentiu a dor, que ela viu as estrelas, os cometas, até Júpiter ela viu, eu vou oferecer carbox de novo? Não vou. E aí, olha que coisa chata. Eu fiz toda a avaliação, eu cheguei tudo na hora de fazer a minha prescrição, eu prescrevo carbox. Olha a frustração na cabeça da paciente. Então, eu tenho que entender o que foi bom, o que não foi bom, o que ela gostou, o que ela não gostou, o que eu posso sugerir como repetição. Na formação da nossa hipótese diagnóstica, né? Então, qual tratamento indicar, qual tratamento vai ajudar a resolver a queixa da cliente, qual a possibilidade de entrega de resultado, seja sincera, né? Eu consigo... assim, Mariane. Né? Olha, assim não. Mas eu tenho aqui outros exemplos, vou te mostrar alguns antes e depois, que são da mesma faixa etária que você, que são com a mesma queixa que você, e você vai entender que a minha possibilidade de entrega de resultados é essa. Ah, tá. É isso que dá para entregar? É isso que dá para entregar. Né? Ser sincero. A explicação e indicação dos tratamentos, né? O conhecimento técnico, científico, relacionamento pessoal e convencimento, a credibilidade. Né? Então, tudo isso a gente vai colocar junto agora para poder fazer essa parte de convencimento do cliente, né? De entregar. E é nesse momento que eu vou falar o meu conhecimento técnico. Olha, o preenchimento labial para ti seria importante a gente restaurar o contorno, porque já tem muita linha de código de barra, e se a gente não restaurar a origem, a gente não consegue melhorar. Por isso, para você, eu estou te indicando, e eu já sei que você tem um pensamento mais conservador, então eu não vou te indicar nada que dê muito volume. A gente pode trabalhar numa linha somente de restabelecer aquilo que você perdeu, a gente não precisa transformar, se esse é da tua vontade, porque eu já entendi como ela pensa. E aí eu vou trazer toda a minha parte técnica, os meus antes e depois, os meus resultados. É nesse momento, para poder fazer com que ela gere essa credibilidade no meu trabalho. E aí depois eu vou prescrever o tratamento. Número de visitas, ordem dos procedimentos, agendamentos. Então você prescreve um monte de coisa, a pessoa fica ali, com o que eu vou começar? O que eu vou fazer? E agora? O que vem depois? Um pouquinho de anamnese, eu não vou ler um por um, mas pelo menos as coisas básicas que a gente precisa saber, né, gente, assim, para poder certificar de que as condições de saúde validem aquilo que a gente está propondo. Né? Eu tive uma cliente, para vocês terem ideia, que eu nunca vou esquecer, e ela sentou na minha frente, assim, uma pessoa magra, uma pessoa que se alimentava bem, e ela falou, Mari, aqui eu quero fazer tratamento estético para celulite, mas eu vou te dizer, já tem mais de um ano que eu não consigo controlar meu colesterol, está sempre alto.
eu não consigo controlar. E aí eu fui mais a fundo, nossa, mas você já fez algum exame, nananã, e o que você já fez de procedimento estético? Ah, eu tenho uma prima que é massoterapeuta. E aí a prima, eu dei um presente para minha prima, eu comprei uma ultracavitação e dei de presente para minha prima que é massoterapeuta. E aí, dia sim, dia não, eu faço ultracavitação. E eu nem preciso pagar para ela, porque eu paguei a máquina. Amiga, teu colesterol não vai baixar nunca na vida. Porque todo dia que você está fazendo ultracavitação, a gente está de fato gerando uma quantidade de gordura que não precisaria. Para de fazer hoje, agora, a cavitação. E aí, de fato, ela parou, um mês depois ela repetiu os exames, já não estava mais alterado o perfil lipêmico dela. Então, pensa que é importante. Se a gente não sabe disso, se a gente não tem esse conhecimento, eu nem consigo ajudar. E pior, eu posso expor o meu cliente a risco. Né? Outra frase que é um paradigma meu. Te ajudar é o meu propósito. Te expor a risco de jeito nenhum. Eu não vou te expor a risco. E tem isso, né? A gente tem, por exemplo, assim, isso. A gente tem na clínica campeões, por exemplo, de criolipólise. A pessoa só faz. Ah, Mari, agora eu vou fazer aqui no nariz também. Se deixar, ela quer fazer em tudo, porque ela fez em todos os lugares possíveis ela já fez. Eu te entendo. Qual que é teu nome? Joyce. Faz tempo que eu não me atualizo em relação a isso. Mas até então, das minhas últimas pesquisas, atualizações, a gente não tem nenhum consenso, tá, Joyce? Assim, em relação à durabilidade. O consenso que a gente tem é em relação à frequência, né? Então, a gente sempre diz assim, você pode fazer até 20 minutos, não mais do que 20 minutos, por questão de fato, a gente começa a interferir. E na clínica eu tenho um intervalo de segurança de pelo menos 2 dias. Isso, para responder o tratamento. Não tem um consenso. Não tem um consenso. E, de fato, tem gente que faz o ano todo, né? É aquele procedimento. Se ela faz os exames periódicos e está tudo ok, assim, não tem nada que me justifique ter que interromper, sabe? E se ela segue essa regrinha básica, então a gente está dentro do risco, tá? Então, tudo isso, né, com anticoncepcional, marca-passo, diabetes. Poxa, gente, diabetes influencia um tanto, né? Uma das maiores intercorrências que eu tive com uma aluna minha, ela fez um peeling no marido dela, ela sabia que o marido era diabético, mas o marido serve para essas coisas, né? Uma hora eu vou mostrar, até não devia ter trazido para vocês aqui, vocês não queiram saber o que foi a consequência do peeling num diabético. Vocês não queiram saber que ele passou xingando ela quase um mês, né? Porque marido também xinga bastante a gente quando a gente faz as coisas com eles, né? E ele simplesmente ficou sem abrir os olhos uma semana, de tanto inchaço. Ele queria morrer porque ele não conseguia nem trabalhar, né? Então, vocês imaginam que ele deu trabalho pra gente, né? Então, cuidem isso. A cicatrização é diferente, né? Isso vai interferir muito. A gente precisa entender. Eu já tive, por exemplo, clientes que funcionárias minhas venderam um tratamento inteiro de emagrecimento, e aí quando eu fui atender o cliente, olhar, eu falei, uai, mas você toma essa Decadron aqui uma vez por semana? Pra quê? Ah, eu tomo aqui porque eu tenho um tendão no pé, fora isso eu tomo mais 2 comprimidinhos daquele pretinho, sabe, Mariana? Todo dia. Quanto tempo? Tá? Aí você olha a pessoa, a cara desse tamanho, o corpo todo, aí você olha e fala, pá, isso é o quê? Síndrome de Cushing. A pessoa vai emagrecer? Nunca! Nunca. Por quê? Porque primeiro ela precisa tratar a quantidade exagerada de corticoide e as alterações que isso provocaram nela, para depois a gente pensar no emagrecimento. Disfunções da tireoide, mesma coisa. Vai emagrecer paciente com hipotireoidismo, você vê? Que loucura que é. Não tem. Então você tem que ter tudo ali certinho. Então a gente precisa saber da história.
E na consulta, né, onde a gente vai de fato fazer a avaliação, fazer as medidas. Então, corporal, por exemplo, tem todas as medidas e tem critério para isso, né? Não dá para a gente medir uma cintura na linha da cicatriz umbilical um dia e depois medir a cintura 2 centímetros para cima. Não vai dar resultado para o paciente nunca. A gente já teve pacientes que em foto a gente viu resultado maravilhoso, quando ia na medida aumentava. Mas o que é isso? O que é isso? Que você mediu errado, né? E aí você não compara chuchu com abobrinha, você compara as coisas com as coisas que precisam ser comparadas. Então tenha métricas. Na nossa ficha de avaliação corporal, por exemplo, tem lá medida da cicatriz. A fita passa em cima do umbigo, a 5 centímetros do umbigo. Então eu vou lá e marco 5 centímetros, a 10 centímetros. Ah, Mari, mas a pessoa tem o tronco curtinho, 5 centímetros vai vir quase no peito aqui. Não tem problema, justifica ali. Essa medida eu fiz a 2 centímetros da cicatriz umbilical. A perna, quanto eu vou medir ali a coxa, de onde eu saio, tem que ter referência, senão vira uma coisa só, a gente não vai saber nunca dar um resultado. A avaliação clínica, né, que faz parte ali também da anamnese, a gente junta esse momento, mesmo momento, e os exames laboratoriais também, quando necessário, dependendo do tratamento que ele vai fazer. E a gente não pode esquecer que o relacionamento ele é intermediado por uma série de outras coisas, e o principal deles é a da comunicação, né? E a comunicação, que muitas vezes a gente acredita que seja só o que a gente fala, é muito pouco do que a gente fala, é que na verdade gera credibilidade. O que a gente fala mesmo, a voz, representa 7% só do total da nossa comunicação eficaz. O que vale muitas coisas, por exemplo, são as palavras que a gente usa e os gestos. Eu podia estar aqui essa apresentação toda assim, parada, estática, amarrada, com as pernas cruzadas, com os braços cruzados, que com certeza não ia ter o mesmo efeito, né? Então, quando você está, aquilo que fala, poxa, na recepção, por exemplo, eu canso de falar para as recepcionistas, quem é mais importante aqui? Porque o telefone toca, o WhatsApp está o tempo todo, o computador está ligado o tempo todo, e aí tem gente que acha que a pessoa que está na tua frente tem que esperar você responder o WhatsApp. Muita gente acha isso. Vai no banco. Esses tempos eu sentei na frente da minha gerente, depois de meia hora eu falei para ela, amiga, por que a pessoa que está te ligando é mais importante do que eu que saí da minha casa, que deixei o meu tempo e estou aqui na tua frente? Eu não vou vir mais aqui, eu vou só te ligar, porque quem te liga é mais importante do que quem está aqui. Ai, Mari, pelo amor de Deus, não, use isso como exemplo para a tua vida, sabe? Então, dê valor àquilo que está. A comunicação, os gestos, também significa você estar atento a que a pessoa está falando. Poxa, que coisa chata, a pessoa está na tua frente e você está lá. Quando eu preciso pegar o celular, quando eu preciso pegar o iPad para poder ver alguma coisa no momento da avaliação, eu comunico isso ao cliente. Eu estou procurando resultados que sejam de acordo com aquilo que você está procurando. Só um minuto. Ainda brinco, porque é uma verdade. Guria, trabalhar é fácil, me achar nas minhas fotos, assim, aí é que mora o desafio. Então, comunica isso, porque ele sabe que você não está sendo desonesto, você não está sendo deseducado com ele. Ele sabe que você está procurando para ele. Tá. Então, comunicar significa tomar algo comum. A comunicação não é como você fala, e sim como o outro entende que você está falando. E a linguagem não verbal ela é mais importante que a verbal. O comportamento profissional, né? Isso aqui é antigo pra caramba, mas eu trago porque, por mais que seja antigo, a cada nova pesquisa só reforça esses dados, que é o motivo pelo qual o cliente deixa de frequentar o teu estabelecimento. E o principal motivo, 68% dele está relacionado a atendimento de má qualidade ou descaso, né? O paciente, você não perde paciente porque ele morreu, porque ele mudou, isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Agora, pelo seu atendimento, você vai perder muito dos seus clientes. O raciocínio clínico, ele vai definir o sucesso do seu tratamento. Claro, se você fez um diagnóstico errado e se você fez uma prescrição errada, você não vai ter resultado. Seu cliente não vai ter resultado. Então, aquele é o momento mais importante de todo o processo. Porque se você erra ali, não tem conserto mais. Do mesmo fato contrário, se você acerta ali, ele vai determinar o sucesso. Depende da habilidade e conhecimento técnico do profissional. Depende da análise e síntese dos dados que você coletou, de tudo que você viveu com aquele cliente ali, e da relação risco-benefício. E define a prescrição dos nossos tratamentos. Então, a gente pega tudo o que a gente viveu ali com o cliente, a avaliação, os exames, a análise, e isso a gente põe lá no funil
e a gente chama isso de raciocínio clínico. E ele vai ser embasado em duas grandes vertentes. Primeiro, o pensamento científico. É tudo aquilo que eu estudei na minha vida toda, que é o que eu falei para vocês. Olha, lá quando eu comecei pequenininho em Barbacena, eu fiz a faculdade, aí depois eu fiz isso. Então, os componentes empíricos que estão relacionados à tua própria experiência clínica, aquilo que determinou o que você viu ao longo do teu trabalho. Os biológicos, que é o conhecimento científico que você tem em relação àquilo que você vai fazer. E a gente junta isso com não menos importante do que o pensamento humanístico, né? Que é entender, primeiro, o teu comportamento empático hermenêutico, que é quando você se coloca no lugar do outro, e aí quando você está de fato no lugar do outro, você consegue entender a queixa dele e trabalhar em cima. E os comportamento ético, né? Se você está sendo ética, se você está falando não quando tem uma restrição, se você não está vendendo só por vender porque você quer a grana, ou vendendo só por fazer porque você quer só entregar aquele resultado e passar e pronto e tchau, né? Então, isso tem que estar ali. Isso tudo aqui é que vai subsidiar de fato. E aí a gente monta lá na nossa cabeça a hipótese diagnóstica, né? E quais são as possibilidades de tratamento para disfunção analisada? As hipóteses iniciais são pouco específicas e estruturadas, porque a gente não tem muito o que entender. Quando a gente vai se aprofundando, elas vão ficando melhores. Quando a queixa do cliente é vaga, o profissional deve fazer o quê? Não sabe, tem uma regrinha na clínica. Não sabe, faz o quê? Pergunta. Não sei o que o paciente está querendo ali, pergunta. Não foi específico, pergunta de novo, pergunta de outro jeito, muda a pergunta, ele vai te falar. Só não suponha. E sempre busca dados que sustentem ou descartem a nossa hipótese. E aí, só uma ideia de prescrição e indicação de tratamento, por exemplo, porque a prescrição precisa ser muito clara e estar registrada. Então, vai ser só uma ideia básica. Por exemplo, qual é a disfunção estética? Qual é o tratamento indicado? Qual é a região onde vai ser realizado? Qual é a frequência? E se tem alguma observação, né? Então, só a primeira... a paciente chegou lá, a gente já fez todo o processo, eu prescrevi para ela, indiquei para ela o tratamento para gordura abdominal localizada e eu vou usar a ultracavitação, né? A gente vai fazer na região infraumbilical, eu vou fazer 2 vezes por semana, com 2 dias entre cada sessão, que é aquilo que a Joyce perguntou. E uma observação, se era uma paciente mais magra, a partir do momento que a quantidade de gordura inferior a 2 centímetros, eu vou para o mantos, que é um outro aparelho, né, por conta da camada de atuação do aparelho. Então, o estudo tem que estar escrito. Por quê? Porque às vezes sou eu que faço, né, quando eu sou única, mas quando você quer crescer, só você tem limitações, como eu já falei, então você vai ter equipe, você vai delegar, e todo mundo precisa fazer do jeito certo, e ninguém é obrigado a pensar que você pensou daquele jeito, né? Então, as pessoas precisam ter tudo isso muito organizado, e a gente faz dessa forma. E vendas é uma consequência de tudo isso, né? A venda está relacionada à entrega de resultado. Então, a gente primeiro mostra para o cliente quais são os benefícios, né? Qual é o procedimento, quais são os benefícios que eu vou entregar de resultado, porque aquilo vai subsidiar o valor que eu vou passar para ele. Os valores e as condições de pagamento, né? Eu vendo, por exemplo, bioestimulador de colágeno, Sculptra. O que é mais agradável para vocês? Ai, Mari, custa 2.400. Implicação ali da Mari. Né? Ai, Mari, custa 12 vezes de 200. Poxa, é um tratamento que eu faço uma vez por ano. Se eu tomar só o colágeno ali que eu uso, eu vou gastar no mínimo 1.200 por mês, por ano, vou ter um resultado bom, né? Se a gente puder juntar tudo na nossa vida, beleza, mas desse tamanho, eu vou pagar 12 de 200 e vou ter um baita de um resultado. Olha que benefício na hora da venda você mostra para o teu cliente de acordo com condição de pagamento. Bonificações, comportamentos VIPs, né? Poxa, quem já é cliente meu tem sempre desconto na aplicação do Botox. Esse é uma condição, uma bonificação especial. Todas as pessoas que são meus clientes pagam o menor preço de Botox. Cheguei lá pela primeira vez, Mari, vou fazer contigo, é o preço da tabela cheia. Né? Paciente que fechou muita coisa, né? Mari, vou fazer Botox, o lábio, projeção do queixo, vou fazer mais o bioestimulador de colágeno, vou te dar um Skin Buster para a gente fazer hidratação, é importante, a gente não relacionou, mas vai melhorar as ruguinhas ali também. Então, a bonificação, a pessoa precisa se sentir importante e você faz isso através dessas situações. E o fechamento, né?
Fiz um trabalheira lascado ali, trabalhei, convenci meu cliente. Você sente que você convenceu. E aí, você deixa o cliente ir embora. Então tá, tchau, obrigada, viu, obrigada, tchau. Poxa, gente, você vai deixar o seu trabalho morrer na praia? Não deixe. Quando a gente vai começar, vamos fazer pelo menos o teu Botox agora. O Botox, eu falo assim, não penso 2 vezes para aplicar um Botox. É 5 minutos a gente aplica um Botox. Então, o mínimo que ele tem que sair ali é de Botox aplicado, né? Já vamos fazer o teu Botox agora, já vamos agendar o teu procedimento, já vai fazer isso, já vai fazer aquilo. Faça o fechamento da venda. O fechamento é o que vai determinar para o consumo, né? Tua equipe tem que estar alinhada com isso, né? Então, deixa tudo. Às vezes, já aconteceu eu chegar, fazer tudo isso, descer na recepção, e aí, vamos marcar então, tá? Aí a paciente tira o cartão para pagar, a recepcionista fala, paga quando você vier. Qual que é a vontade? Quando ela vier pagar, eu vou pagar o seu salário. Vai ser assim, tá? A gente combina assim, quando ela vier pagar. Então, aí, foi embora, pensou. Gente, meu marido, eu trabalho com estética há mais de 8 anos. Se eu falo para ele, vou fazer um bioestimulador de colágeno, custou 2.400, ele vai falar, o quê? Meu marido, que entende que vive essa vida que eu vivo. Imagina quantas de nós vamos lá conversar para o marido, né, e dizer para ele, olha, custou tanto, já mudou de ideia na hora. Então, não deixem as pessoas mudarem de ideia. Você já fez a maior parte do trabalho. E a fidelização também acontece em consequência à satisfação do cliente. E a satisfação é medida através da percepção, né? E a gente diz que tem fatores de expectativas, de promessas explícitas e de promessas implícitas. E as explícitas é aquilo, é o prestador de serviço, as promessas que influenciaram o consumo, tudo aquilo que você conversou, que você disse, que você colocou ali, é uma promessa explícita. E a implícita são os conjuntos de fatores do serviço que levam à interferência. Preço, a instalação, pessoal do serviço, a apresentação. E eu vou fazer uma pausa de 1 minuto para falar para vocês que a apresentação, estar apresentável em estética, não significa a gente ter padrão de beleza, tá? Não significa ser todo mundo igual. Significa você se cuidar. A gente precisa se cuidar dentro da estética. Se você não se cuida, se você não está vestida de uma maneira adequada, maquiada, com cabelo, você vai passar para o outro uma ideia de desleixo. E ninguém quer um profissional de estética que te cuide, que é desleixado. Você não precisa ser magra, você não precisa estar com os teus preenchimentos, com o teu botox em dia. Não é isso que vai te fazer ser o melhor ou o pior. Tá? O que vai te fazer ser o melhor ou o pior é uma pessoa que vive aquilo que você prega. Então, se você vive aquilo que você prega, você trabalha com estética, você precisa estar bem arrumado, apresentado. Você precisa se cuidar. Acordo de cooperação, né? Nem tudo só depende de mim. O cliente também depende. Quando eu falar para ele, faça a massagem, ele precisa fazer. E ele precisa entender por que é importante fazer massagem, porque senão ele não vai fazer. Então, nesse acordo, tá esse comprometimento com o cliente, né? A comunicação adequada, né? De acordo, palavras simples, não esqueçam os termos técnicos, verdadeira, transmitir segurança e confiança, e o profissional, que respeita as próprias limitações. Se eu não sei como agir, se eu tenho medo, eu não faço, ponto, acabou. Eu não vou colocar tudo que eu construí até hoje em risco por uma coisa que eu vou pagar de bonito, sabe? Eu vou falar que eu faço se eu não tenho... Não vou fazer, não preciso. Ouvir e aceitar as queixas, sinceridade, clareza. Agora acabou, gente, a apresentação. Mas já está acabando mesmo. Pode passar. Registro fotográfico, né? Tudo precisa de fotografia. Se um dia vocês puderem na vida de vocês, façam um curso básico de fotografia. É rápido, é barato e vale muito, tá? Precisa. Eu já tive clientes que falaram, Mariana, pelo amor de Deus, você me fez um peeling e diminuiu o tamanho do meu olho. Olha aqui, ó. Olha aqui esse olho aqui como tá pequeno agora. O meu marido não falou outra coisa para mim, Mariana. Todo dia ele acorda e fala, ó, aquela pessoa diminuiu o tamanho do seu olho. Gente, quando um peeling diminuiu o tamanho do olho de uma pessoa, vocês me avisem, porque... né, quase que nem sei te dizer que peeling é esse. Mas, enfim, se eu não tivesse a foto do antes para mostrar para ela assim, amiguinha, já era assim. Você que nunca percebeu, porque talvez você não olhasse tanto. É verdade, Mariana, já era. Imagina se eu não tivesse a foto, né? Pode passar.
Ficha de avaliação corporal ou facial. Gente, assim, ficha de avaliação não tem uma adequada, eu posso passar para vocês, quem me pedir depois, eu passo numa boas fichas que eu uso. E fichas estão sempre em construção. Eu tenho vontade de, pelo menos uma vez por ano, parar e reconstruir tudo de novo. Porque já apresentaram coisas novas. Por exemplo, a minha ficha não tinha Covid. Hoje eu quero saber se todo mundo teve Covid, se teve sequelas, se como é que foi a recuperação, se tomou a vacina. Então, a gente precisa estar sempre em atualização. Já tem coisas ali que eu já não uso mais. Eu já tive ficha com desenho, depois tirei o desenho, depois coloquei o desenho de novo. Ok, é importante para ti aquilo. E acabando já aqui, mas vou aproveitar aqui também o espaço para poder falar um pouquinho. Próximo final de semana, sexta e sábado, 20 e 21, vai acontecer o curso do protocolo Peeling 3D, que é um protocolo de tratamento de manchas, uniformidade de tom de pele, uniformidade de textura de pele. Gente, o protocolo Peeling 3D, esse é o primeiro curso que eu vou dar sobre ele. E eu posso dizer que eu tenho um carinho, um amor muito especial, porque isso aqui me salvou numa pandemia. No momento mais difícil da minha empresa, de portas fechadas, e quem trabalha com serviço, o faturamento é 0, e eu tinha na época 30 funcionários em 2 clínicas, e aí é difícil, você começa a contar dinheiro para quanto tempo a sua empresa vai ter de vida. E o que me salvou na pandemia chama-se protocolo Peeling 3D, que além de entregar um resultado lindo para o teu cliente, ele consegue ser um dos procedimentos mais rentáveis dentro da clínica. Então isso praticamente resolveu a minha vida numa pandemia. Eu tenho mais 5 vagas, são 20 vagas limitadas, porque é o primeiro e eu quero acompanhar de perto. Depois eu faço um trabalho com esse aluno de acompanhar pelo menos o primeiro atendimento dele dentro do protocolo, ainda para o dia 20 e 21, e tem condições especiais, depois vocês me chamem para quem for dessa turma aqui. Pode passar. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês. Me deixo à disposição. Me sigam ali, doutora Mariana Gaiso, nas redes sociais, no Instagram. Se conectem comigo. Não esqueçam que a nossa vida é conexão. Muito obrigada. Mário, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Pela tua presença e disponibilidade. Eu sei que tu tava com várias coisas lá também. Enfim, a gente sabe, né? A gente fica correndo muito. Então, a gente conseguir um final de semana, né? Com filho, com marido, é complicado. Mas eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, tá? De ter passado esse conteúdo, que eu sei que é muito importante, né? E a tua experiência toda pro pessoal. Então, mais umas palmas pra Mari, que ela merece.